Pai do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que não creram? Essa é a grande pergunta. Andaram com o Senhor, não andaram? Estamos falando de pessoas quaisquer não. Nós estamos falando dos discípulos de Cristo, que depois nós passamos a chamar e conhecer por apóstolos. E por que a diferença de discípulo para apóstolo? Escreva aí: discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que segue. Apóstolo vem no grego apokleon, que é aquele que é enviado ou mensageiro. Então eles eram discípulos, foram discípulos durante os 3 anos de ministério de Jesus. E agora, após a morte e a ressurreição de Jesus, data venha, eles viram todos os milagres que Jesus fez. Não é absurdo a ressurreição, porque eles viram a filha de Jairo ressuscitar. Eles viram Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitar. Eles não poderiam achar absurdo, porque viram 10 leprosos serem curados. Viram coxos, mancos, paralíticos serem curados, cegos serem curados. E como discípulos seguiram Jesus cada passo do seu ministério. Aprenderam com Jesus. Ouviram as palavras de Jesus. Não é absurdo o que alguém chegou para eles para dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no ouvido deles. E eles ouviram e não creram. Jesus então aparece no meio deles, finalmente, aparecendo aos 11. Por que 11? Porque um o traíra e havia se matado, enforcado. Aparecendo ele aos 11, estando eles assentados à mesa, Jesus lançou-lhes no rosto a sua incredulidade. É interessante que Jesus já havia lançado lá no barco, quando o barco estava naufragando, por causa do vento, da chuva, da tempestade. Eles também não creram e Jesus chamou-os de homens de pequena fé. Quando um jovem lunático, um jovem possesso, estava se debatendo e o pai clamou a Jesus que expulsasse os demônios, as entidades que estavam lá no seu filho, aquele pai testemunhando a Jesus disse: olha, já procurei os teus discípulos, mas nenhum deles conseguiu expulsar. Então, anote isso: nenhum deles conseguiu expulsar. E Jesus os chamou de homens de pequena fé. Pastor, por que o senhor está falando isso? Você vai entender. Irmãos,
Se há uma coisa que entristece o coração de Deus e destrói a alma do homem, é a falta de fé em Deus. E Paulo testemunha isso aos homens, dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Paulo fala aos coríntios que nós temos que andar de fé em fé. Paulo escreve a Roma falando sobre a fé, escreve aos Gálatas falando sobre a fé. E todas as vezes que Paulo fala sobre a fé, ele fala de uma fé real, contundente, uma fé que me leva a crer. Mas aqui em Marcos, Jesus está falando sobre a fé e dizendo aqueles que deveriam crer. Por que deveriam crer? Porque eram discípulos, porque andaram com ele. Olha para o seu irmão e pergunta: será que você crê mesmo que Jesus ressuscitou? É absurdo que alguém como ele tenha ressuscitado. Na mente de alguns, eu acredito em Jesus, mas essa parte da ressurreição, vamos pular um pouquinho? Quando Jesus estava na cruz, um jovem pregado ao seu lado, e diga-se de passagem, a cruz de Jesus não era para ele. A sua cruz era tão maior que ele, que ao carregá-la, ele caíra no chão algumas vezes. Aquela cruz era para um homem com um tamanho maior que o dele, Barrabás. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, ele foi pregado no lugar de, alguém diz, no lugar de Barrabás. Não, pela promessa feita no Antigo Testamento através de Joel e de todos os profetas, ele é o sacrifício vicário de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio substituir o nosso lugar. Ele veio tomar sobre si, segundo Isaías 53, as nossas dores. E ele veio tomando sobre si todos os nossos problemas. Ele veio tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, toda a nossa frieza, todo o nosso vazio existencial, ele tomou sobre si. Imagine a sensação da cruz, de ter tudo isso sobre si, de todas as pessoas. Olhe para você mesmo e veja o seu vazio existencial. Veja a sua incredulidade. Observe o seu pecado. Quantos aqui já pensaram em dar cabo da vida, em tirar a sua própria vida, porque não suportam a vida que levam? Mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si a vida de todos nós. Você acha que a cruz doeu? A cruz não doeu tanto quanto tudo o que ele recebeu de cada um de nós. Toda a carga emocional, espiritual, toda a carga de vazios, de culpa que nós todos carregamos. Sabe, toda a nossa culpa ele tomou sobre si. Então a sensação ali, a dor que ele introjetou, que ele carregou em seu coração e na sua mente, o peso que lhe foi imputado por causa dos nossos pecados, isso lhe causou muito mais dor do que os pregos nas mãos e nos pés, do que aquela lança que lhe foi enfiada abaixo da costela, do que todas as chibatadas que ele levou rasgando a sua pele. Os nossos pecados, as nossas culpas, tudo isso que nós representamos quando nos vemos, ou pelo menos quando nós nos autoanalisamos, quando nós nos examinamos e não gostamos do que vemos, e tentamos disfarçar tudo isso de alguma forma, com um brilho estereótipo, fenótipo, com uma arrumação, mas tudo isso somos nós, e tudo isso foi que ele carregou sobre si. O teu desvio moral, o teu desvio intelectual, o teu desvio espiritual.
a tua inconstância, a tua insensatez, a tua frieza diante de todos e de tudo, Ele levou sobre si. Então, irmãos, muitas vezes nós somos injustos com Deus, dizendo: o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe sim. Ele conhece muito bem as tuas dores, porque Ele tomou sobre si. E muitas vezes nós somos tão incrédulos que não percebemos a morte na cruz. Ele disse: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Grife embaixo: dureza de coração. No Antigo Testamento, eu tenho falado muito aqui, há um texto que diz que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra, duro, e nos daria um coração de carne. Mas os homens estavam ali duros como pedra. E quando Jesus vai ver os seus discípulos, ele vê homens duros como pedra. Embora 3 anos como discípulos, eles continuavam duros como pedra. Gente, o pastor era Jesus Cristo, e eles continuavam duros como pedra. É nessas horas que eu fico confortado, porque muitas vezes nós pregamos e percebemos a dureza do coração dos homens. Olhamos para nós mesmos e percebemos: um dia eu também era tão duro, tão desapercebido como eles. E ele viu a dureza do coração. E a dureza do coração, ela existe dentro de nós porque nós não cremos. Ele disse: por não haverem crido. Quando nós não cremos, somos duros. Quando nós não percebemos com fé o Calvário de Cristo, nós somos duros. E Jesus imediatamente olha para aqueles homens que não creram na sua ressurreição, na mensagem da ressurreição, porque essa mensagem é a minha mensagem de hoje, é a sua. Nós não pregamos no Cristo que vai vir morrer na cruz, mas aquele que veio e ressuscitou. A nossa palavra consiste em anunciar a ressurreição não crida pelos discípulos, continua não crida por muitos que dizem que são cristãos, porque se você cresce, você seguiria Jesus. Se você cresce, você abandonaria o pecado agora mesmo. Pastor, o senhor está já fazendo o desfecho da palavra? Não, eu estou só alinhavando ela. É que se você cresce, irmão, você não teria o comportamento que tem diante de Deus, ou não viveria como vive diante de Deus. Principalmente porque se você cresce, você saberia que todas as suas obras, boas e más, serão levadas a juízo. E que Deus vê todas as coisas. Que Deus ouve todas as coisas. Que Deus percebe todas as coisas dentro de nós. Mas se você cresce apenas, embora você não creia, Jesus, olhando para os homens duros de coração e que não creram, Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Talvez naquela hora Jesus tenha pensado assim: está difícil. Eles nem creram que eu ressuscitei, como que eles farão que outros creiam? Como pregarão se não creem? Ele disse, versículo 16: quem crê, você crê? Crê para deixar o pecado? Crê para deixar o mundo para trás? Crê para pregar o evangelho a toda criatura? Será que você crê mesmo? As obras falam mais alto do que as nossas palavras. A árvore é conhecida pelos frutos.
Não pode uma árvore boa dar mau fruto, e não pode uma árvore má dar fruto bom. Então quem crê é como uma boa árvore que gera bons frutos. Não pode você dizer eu creio e continuar com os velhos frutos maus. E ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Veja a frase. Diga: quem crer e for batizado será salvo. Quem aqui já foi batizado? Quando foi que você foi batizado? Que batismo é esse? Quem está perguntando para você? Quem fez a afirmação? Foi João Batista? Então esse batismo que você se refere é o batismo do arrependimento? É o batismo nas águas? Jesus está falando do batismo no Espírito Santo. E eu vou fazer a pergunta de novo. Quem aqui crê e é batizado no Espírito Santo? Essa é a condição sine qua non para a tua salvação. Porque se você crer e for batizado, você será salvo. Pastor, o senhor está afirmando que quem não é batizado no Espírito Santo não será salvo? Sim. Eu estou confirmando o que Jesus falou. Com a autoridade que ele falou, eu tenho que me atrever a usar da mesma. Porque foi ele que falou. Por que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? João Batista falou em Mateus capítulo 3, veja aí. E eu em verdade vos batizo com quê? Com água, para o arrependimento. Então quando você se arrepende, você tem que passar pelo batismo nas águas. Simples assim. Entrou? Aguinha. Pastor, a partir daqui eu estou salvo? Não. Você só está declarando o seu arrependimento. Alguém acredita que alguém depois do batismo nas águas volta a pecar? Sim? Ainda bem que não é só eu. Então, ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, e esse é o ministério de Jesus, que todos sejam batizados no Espírito Santo. Assim como a multidão se formava em João Batista para o batismo do arrependimento, a multidão se forma em Cristo para o batismo no Espírito Santo. Só que o da água, ele é um batismo apenas de declaração pública de fé, de arrependido. O do Espírito, ele é o batismo da transformação. Você acredita que demônios entram em pessoas, sim ou não? E quando ele entra nas pessoas, ele mata, rouba e destrói. E as pessoas que recebem as entidades, elas são o quê? Transformadas em quê? Em tudo de ruim. Uma mulher que recebe uma entidade, porque lá no inferno, vou falar a palavra inferno aqui, nem existe a palavra inferno, sabia não? Isso é uma expressão do paganismo. Mas no meio das entidades, por que eu vou falar assim? Porque no paganismo eles falam inferno, mas no certo mesmo é Hades e Geena. E o Hades é um lugar de escuridão, e o Geena é o lago que arde com fogo e enxofre. Não tem ninguém no Geena,
e acredito eu que só no WhatsApp agora. Aí você diz assim: pastor, e aonde as entidades estão? No mundo. O mundo jaz no maligno. Satanás foi lançado no mundo com todas as entidades. Quando elas entram numa pessoa, as pessoas são transformadas em tudo de ruim: prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, ciúmes, porfias, dissensões, facções, inveja, bebedices, orgias. Quando as pessoas recebem as entidades, segundo Paulo escreve a Roma no capítulo 1, o homem troca o uso natural da mulher e comete torpeza, homem com homem. Da mesma sorte a mulher, mulher com mulher, homossexualidade e lesbianismo. A defraudação moral, a idolatria física e espiritual é grande, porque essas entidades estão no mundo fazendo essa transformação nas pessoas. Quando eu falo mundo, eu falo cosmo, porque tem crente que ainda acredita que esse lugar aqui não entram entidades. Irmão, quando Jó, quem já leu o livro de Jó? Quem já leu o capítulo 1 de Jó? Deus estava no céu com os anjos, serafins, querubins, e lá no meio do coro celestial cantando, e Deus ali no meio deles todos adorando, aparece quem? Satanás. Então eu não posso achar que eu sou o premiado e que Satanás não pode vir no nosso meio também. E quando Acabe foi ser morto, quem apareceu a Deus? Foi um espírito de mentira. Lembram disso? Aquela historinha que Micaías contou a Acabe. Então, irmãos, as entidades entram para destruir, para esfriar crentes, para desviar você do caminho. E é claro que eles não começam fazendo essa desconstrução do dia para a noite. Todos os dias ele vai colocando um tijolinho de destruição na sua vida. Hoje há um movimento mundial de desconstrução dos valores da família, dos valores espirituais. Canais de televisão e rádio tocando músicas e mostrando telenovelas, mostrando filmes, onde quando você se propõe a assisti-los, porque os olhos são as janelas da alma, você é desconstruído. Toda a construção espiritual de Deus na sua vida é feita então pelo diabo e por todo aquele aparato diabólico, porque o mundo está sendo trabalhado fortemente por Satanás em tudo. Quando a Bíblia fala matar, roubar e destruir, fala que o diabo, Lúcifer, ele assumiria toda a sua potência para destruir as nações, os homens da terra. Como ele era ministro do coro celestial, para ele é muito fácil fazer músicas de desconstrução que o Iron Maiden e outros grupos de rock, e grupos de forró, e grupos de lambada, e grupos de axé music estão fazendo, e grupos de funk estão fazendo, para desconstruir moralmente as pessoas.
e você vê as mocinhas e os rapazes homossexualizados, travestidos como estão, não de Cristo, porque a Bíblia fala que quando é de Cristo, lá em Gálatas 3, nós somos revestidos. Revestidos, ou seja, é uma dupla honra. Mas as pessoas que recebem essas entidades são travestidos. E eles assumem conceitos, valores, preceitos malignos para viverem dissolutamente, em desacordo com o Criador. Essa é a função do diabo. Então, quando João Batista falou sobre o batismo nas águas, ele falou de arrependimento. Você pode acreditar que alguém está arrependido, voltando para o mundo? Voltando ao pecado, ao vômito? O que o batismo no Espírito Santo nos traz? Diga comigo. O Espírito Santo, ele faz um movimento de controle espiritual sobre o crente, nos guiando em toda a verdade. Lá em João 16:13, abra. Ele disse: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. E é claro e evidente que os homens que estão enganados pelas entidades e que não receberam o Espírito Santo, que não receberam o batismo no Espírito Santo, mas talvez até mergulharam nas águas do arrependimento, não foram transformados, porque a metanoia, a transformação do Espírito, traz em mim um coração novo, não somente arrependido, mas absolutamente resolvido com Deus, em paz com Deus. E quando eu recebo o Espírito Santo, a minha vida é guiada pelo Espírito, para viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então ele nos orienta. E ele nos faz andar segundo os estatutos de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia em Ezequiel 36, versículo de número 27. Porei em vós o meu Espírito. Porei em vós o meu Espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quem tem o Espírito Santo não precisa que ninguém o oriente, porque ele já é orientado pelo Espírito. Pastor, mas o pastor não foi deixado para a igreja assim? Mas na condição que Jesus estava pregando aos seus discípulos e eles não creram. E quando nós estamos aqui anunciando e formando discípulos, porque ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos formando discípulos. Mas o único que forma cidadãos do céu é o Espírito de Deus. Eu não tenho o poder de salvar vocês, mas eu tenho aqui a opção dada a mim por Deus
de levar vocês até Jesus Cristo, até a cruz do Calvário, até o ressurreto. Porque assim como ele sentou com seus discípulos e jogou em rosto a sua incredulidade, hoje Jesus vem aqui a vocês jogar a incredulidade de vocês em rosto, para que vocês, crendo, sejam batizados e por conseguinte, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Alguém agora percebe o que eu estava falando? E o que faz a gente saber se alguém realmente crê? Volte para Marcos 16. Ele é tão maravilhoso que ele deixou os sinais. Quem crê de verdade, estes sinais seguirão, versículo 17, aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Pastor, eu sou de uma denominação que lá não se faz isso. Isso que você chama é uma ordem de Jesus. Isso que você fala com tanto desdém, irmão batista, irmão presbiteriano, ou de qualquer outra denominação, isso que você repudia é um sinal de crença no ressurreto. Um dia na minha vida eu resolvi quebrar todos os protocolos religiosos que eu estava vivendo, apenas para crer. Porque a religião, ela tenta limitar você, ela tenta amarrar você num cantinho assim, colocar você, sabe, num cantinho de parede. Mas quando eu olhei e percebi que se eu não tivesse crença absoluta naquilo que Jesus falou, eu não seria salvo. Até então eu pensava que o batismo de João Batista podia resolver minha vida. Então eu era de uma denominação que a gente não podia falar em línguas porque era proibido. A gente não podia expulsar demônio porque isso não existia. Eu fui 16 anos de uma denominação que nós absolutamente não podíamos crer em nada disso aqui. Mas quando Deus abriu o meu entendimento para esse versículo, ele disse: expulsarão os demônios. E eu pensei comigo mesmo: quando que eu expulsei demônio? Eu era um jovem crente, evangélico, que nunca, em 16 anos, havia expulsado demônio. Mas eu ia para a igreja, e quando terminava o culto, eu saía com a turma da igreja para a lanchonete. E a gente tinha nossos encontros jovens. Nós tínhamos os cultos de oração na igreja, nós tínhamos todo o ritual, toda a liturgia. Mas nós também fazíamos muita coisa errada, porque não críamos. Sabe o que críamos? Nós críamos que uma vez estando salvo, ninguém perde salvação. O calvinismo exacerbado sendo pregado no nosso ouvido, nós estávamos tão afeitos a acreditar que não tinha nada que fosse imputado mais sobre nós, porque na cruz tudo estava resolvido. Nós não tínhamos ainda tomado a cruz sobre nós, não estávamos carregando a cruz. Nós só estávamos vivendo a boa, perfeita e agradável, não é vontade de Deus, mas religião. Cada um ia com seus automóveis de luxo para a igreja, suas roupas novas compradas na quinta-feira ou na sexta para o domingo ser mostrado aos outros.
desde o irmão da portaria até o pastor, não havia sequer um que não tivesse ali para mostrar qualquer coisa que fosse. Aquilo me levou a um vazio existencial muito grande. E eu fiquei me apercebendo dentro daquele contexto e dizendo: mas eu nunca expulsei demônio. Eu nunca falei novas línguas. Meu pastor não deixa. O que eu recebi, eu rejeitei, porque a minha religião não deixa. Eu nunca pus a mão para alguém ser curado aqui na igreja, porque o meu pastor não deixa. Então, eu comecei a entender que os sinais que seguiriam aos que creem não estavam na minha vida. Eu não curava enfermo, não expulsava demônio, não falava língua de anjo. Não tinha novas línguas na minha vida. Também não tinha nova vida na minha vida. Porque eu apenas acreditava em Jesus Cristo. Mas eu não tinha uma fé que me levasse até a cruz, até o Calvário. A única fé que te salva é aquela que te leva até lá. Porque quando você chega até o Calvário, você é respingado pelo sangue do Cordeiro. Você até ali não sabe o que é ser cristão, mas a partir dali você recebe o batismo no Espírito Santo. Então você pode estar aqui na religião e ter aceito Jesus há muito tempo atrás, mas o motivo de você não ter sofrido a transformação do Espírito é porque o Espírito não está em você. Romanos 8, versículo 8, leia. Vamos ler do 5 em diante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, irmãos, mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lá em Hebreus, fique aí no texto, mas lá em Hebreus diz: é impossível agradar a Deus sem crer, sem fé. Os que estão na carne não têm fé, não creem e desagradam a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, espero eu. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, irmão querido, os sinais têm que estar na nossa vida. O Espírito Santo foi prometido lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Ele disse: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Foi prometido o Espírito Santo. Deus não mente. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, e só vai ser arrebatado aquele que tem verdadeiramente o Espírito de Deus. Vou repetir: o arrebatamento está por acontecer a qualquer momento, e só vai ser arrebatado aquele que tem o Espírito de Deus. Aquilo que você chama de perca de tempo, a Bíblia chama de remissão do tempo. Tem muitos crentes hoje que não têm mais o gosto, a viscosidade do Evangelho, e eles não vão à igreja durante a semana, e eles já não oram mais, e não leem a Bíblia. Sim ou não? Eles não fazem culto doméstico em casa com sua família. Quando vão almoçar, jantar ou tomar café da manhã, não oram pelo alimento, dando graças a Deus. Não têm carregado à mão as suas Bíblias, não entram em lugares públicos com ela. Parece que existe uma lei aqui no nosso país que é proibido entrar com a Bíblia em shopping centers, por exemplo. Você já entrou num shopping center para ver um crente carregando Bíblia? Mas você entra no shopping center e vê um monte de crente andando igual aos outros. Irmãos, quando nós caminhamos de casa até aqui, o que nós vimos? Pessoas desnudas, homossexualizadas, lesbianizadas, satanizadas. Vocês viram neles isso? E a pergunta que eu faço: e eles estão vendo em vocês a luz de Cristo? A luz do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que em nós o Senhor colocaria o Espírito e viveríamos, e seríamos sal da terra e luz do mundo. As pessoas estão vendo o que em você? Elas veem o que você crê. Se você não crê, você não é batizado. E se você não é batizado, você não é salvo. Cristo é o doador. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Será que nós não estamos perdendo muito tempo, não? Porque se Jesus voltar agora, só sobem aqueles que são batizados. O protocolo é crer, ser batizado e ser salvo. Só crer não resolve. Se você só crer e não sofreu a metanoia espiritual, a transformação do Espírito, você continua nas trevas. E essas entidades continuam pintando e bordando, usando você, crente, para vestir roupas indecentes, imorais, para ter comportamentos absolutamente carnais.
e para desviar e para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Nós temos mais desviados do que cristãos, irmãos. Nós temos mais gente que não tem o batismo do que tem. Porque nos anos 70, 80, 90, nós vivíamos o arrebatamento da igreja todos os dias. A igreja buscava se santificar, buscava se preparar, se adornar como noiva para o dia do Senhor. Do ano 2000 para cá, as igrejas se inverteram em tudo. Então os cultos pararam de ser cultos a Deus e passaram a ser cultos aos homens. Em vez de virem à igreja para agradar o Senhor, as pessoas tinham que vir e se agradarem da igreja. Eu gostei do louvor, eu gostei do teatro, eu gostei da dança, eu gostei, acho que vou voltar lá, acho. Os crentes dos anos 70 e 80 e 90, eles não tinham igrejas luxuosas como essa aqui. Mas como cristãos, eles estavam adornados de Cristo. Eles cheiravam a presença do Espírito Santo. Você via multidões se formando para buscar os dons, para buscar o batismo. Não haviam jovens na igreja com fornicações, com imoralidades, com pornografias. Naquela época não tinha internet para que você ficasse utilizando os seus olhos para ver aquilo que é indevido. Hoje, Satanás trabalhou muito forte, irmão. Porque hoje, se eu quero ver o inferno, eu olho para cá. Estamos sendo transformados por quem? Quem é o autor e consumador? Quem está fazendo você? E o que está sendo feito? Você é fruto, obra de quem? Essa sua vida espiritual, religiosa, é resultado do quê?